Bom dia a todos. Vamos dar início à segunda e última parte da nossa 97ª reunião ordinária do Conselho Nacional dos Corregedores Gerais dos Ministérios Públicos dos Estados e da União. A pauta da manhã, por sugestão compartilhada com a doutora Alessandra, com o doutor Carlos Eduardo, prevê a exposição de um tema pelo professor doutor Antônio Henrique Suxberger, que é membro do Ministério Público Local, e o nosso objetivo com essa ideia de trazê-lo aqui para tratar de princípios institucionais do Ministério Público, poder disciplinar e o novo modelo de gestão administrativa, decorreu de uma ideia que agora eu passo a compartilhar com todos os colegas, de que nós começássemos a pensar na edição de um documento, de uma carta, que possa ser publicada a partir da nossa 100ª reunião, a histórica 100ª reunião, que provavelmente terei a honra de presidir. E, em razão disso, a ideia era justamente trazer um colega que pudesse nos causar esse sentimento de pensarmos Ministério Público do futuro, o que as corregedorias devem fazer daqui para frente, o que para nós tem importância hoje e o que nós pensamos que no futuro deve ser conveniente para o nosso Ministério Público, em especial as corregedorias. E foi essa a razão de convidarmos o colega para vir discorrer sobre esse tema que efetivamente e certamente nos trará esse sentimento de necessidade de pensarmos o Ministério Público do futuro e para que nós possamos, nessa histórica reunião, nessa 100ª reunião, deixar algo escrito para que os colegas, daqui a 100 reuniões, possam saber que, naquele momento histórico, pensava esse Ministério Público dessa forma. E, com muita honra, eu convido o doutor Antônio Henrique Suxberger para fazer parte daqui da nossa mesa. E gostaria de registrar também a presença entre nós do Procurador de Justiça Amarílio Tadeu de Almeida, que muito nos honra com a sua presença e foi convidado pelo doutor Carlos para fazer a justíssima homenagem à nossa ex-corregedora, doutora Benes, e que também é ex-corregedor-geral do Ministério Público do Distrito Federal e Territórios. Seja muito bem-vindo, doutor Amarílio. Muito obrigado. Eu vou passar a palavra ao doutor Carlos Eduardo para que faça a apresentação do nosso palestrante. Bom dia a todos. O doutor Antônio Henrique Graciano Suxberger, ele é graduado em Direito pela Universidade de Brasília, mestre em Direito, Estado e Constituição pela Universidade de Brasília, doutor em Direitos Humanos pela Universidade Pablo de Olavide, em Sevilha, Espanha. Atualmente é professor do Programa de Mestrado e Doutorado em Direito do UniCeub e dos cursos de pós-graduação Lato Sensu da Fundação Escola Superior do Ministério Público do Distrito Federal e Territórios. É professor máster universitário em Direitos Humanos, Interculturalidade e Desenvolvimento da Universidade Pablo de Olavide. É promotor de justiça do Ministério Público do Distrito Federal e Territórios. Tem experiência na área de direito, com ênfase em direito público. Com a palavra, o doutor Antônio Henrique. Vou pedir para falar de pé. Posso ser? Deixa eu ficar ali, ó. Se eu ficar de pé, todo mundo fica de costa, né? Deixa eu sentar aqui mesmo, então. Melhor, né? Então deixa eu ficar de pé. Pode tirar, fica à vontade. Fico lá. Se atrapalha muito, eu coloco de costa. Bom, senhores, bom dia. Antes de mais nada, queria agradecer o convite, a oportunidade, a verdadeira honra de falar para esse colegiado que tem feito um trabalho tão relevante, tão importante, de pensar o Ministério Público numa perspectiva que eu vou mencionar aqui agora, que é uma perspectiva de permanência.
Então, eu queria agradecer, sobretudo, ao nosso corregedor daqui do Ministério Público do Distrito Federal, doutor Carlos Eduardo, minha queridíssima colega Alessandra Morato, e, enfim, pela oportunidade de estar aqui. Nós, do Ministério Público, normalmente pecamos por aquele ditado que santo de casa não faz milagre. Não, estou cansado de ir em eventos do Ministério Público com palestrantes externos. Eu, particularmente, talvez puxando sardinha para o meu lado, gosto quando temos a oportunidade de refletirmos a partir das experiências, dos pensamentos, dos problemas de quem vivencia o Ministério Público. Não é um argumento de autoridade, não é isso. Mas tem que ter alguma razão pela qual nós produzamos tanto sobre o Ministério Público, reflitamos sobre o Ministério Público, vivenciemos sobre o Ministério Público, e esse colegiado é exemplo disso, é preciso registrar esse pensamento. Muitas das vezes o Ministério Público ele hoje sofre com um dos males de encontrar engenheiros de obras prontas. Muitas das vezes, digo isso na minha geração de promotores de justiça, não se sabe o que se caminhou para se alcançar o atual Ministério Público. Então, a compreensão dessa história, o registro desse pensamento, o passeio por essas angústias, eu acho que em muito engrandece, inclusive na apresentação de alternativas e propostas contextualizadas, com o pé no chão, enfim, com a ideia de aprimoramento institucional. Acho até que a missão é maior do que o timoneiro, mas então eu vou devagar para que consiga chegar ao destino com uma certa tranquilidade. Aproveito, inclusive, para fazer um destaque, né? O doutor Carlos lendo o currículo, até brinquei com o Tadeu, que era corregedor à época que eu ingressei no Ministério Público, para meu orgulho. Ele lendo ali o currículo, eu pensei, né, puxa vida, isso não grandes nadas, né? Mas depois, no caminho que eu vim para cá pensando, até porque esse é um dos temas que os senhores têm no colegiado, eu até gostaria de destacar isso, né? Se hoje eu exerço atividade de docência, eu acho que grande parte do meu ingresso se dá porque eu carrego o Ministério Público comigo. Então, se não pela minha qualificação, mestre em Direito, doutor em Direito, tenho curso, tive a oportunidade de estudar no exterior, com uma bolsa que talvez a maior parte dos cientistas no Brasil não tem, se chama subsídio do meu salário. Então, eu preciso, igualmente, eu tenho a obrigação de pensar, produzir isso dentro da instituição, e eu agradeço muitíssimo que nós possamos ter a oportunidade de dar algum tipo de eco, criticar, refletir sobre isso, uma vez que a instituição me assegurou a oportunidade de pensar e estudar. Então, nada mais justo, nada mais razoável que igualmente pensemos juntos. Bom, falar para corregedores, essa é a minha preocupação. A corregedoria, eu acho que é um exemplo importante de um órgão que guarda um caráter de permanência no desenho das políticas institucionais do Ministério Público. Eu acho que essa talvez seja um ponto importante, uma vez que o Ministério Público, a Corregedoria do Ministério Público hoje se apresenta como um importante órgão de análise e avaliação da atuação do Ministério Público. Que fique claro, a Corregedoria ela não é órgão setorial, ela não é um órgão de revisão, ela não é um órgão de coordenação da instituição. Mas, ao mesmo tempo, ela acaba centralizando alguns pontos e apresenta uma modelagem de arranjo que acaba vocacionando a Corregedoria a se apresentar como um grande órgão de substrato, de subsídio das opções de delineamento de políticas institucionais da instituição. Quando se propõe pensar nossos princípios institucionais, um novo modelo de gestão pública e a função disciplinar das corregedorias, a pergunta subjacente a essas expressões ela é relativamente simples, mas que muito nos angustia. Já passou do tempo de pensarmos a corregedoria no sentido de como fazer um membro do Ministério Público trabalhar. Não é essa a função. A função hoje, ou a angústia das corregedorias é como fazer um membro do Ministério Público trabalhar melhor. Essa é a ideia. Porque já muito se superou a compreensão de que a corregedoria fosse um órgão voltado exclusivamente à caça às bruxas, punição disciplinar, um órgão estritamente correicional ou de caráter punitivo, muito pelo contrário. Ele acaba exercendo hoje um caráter estratégico fundamental no delineamento das políticas ou no delineamento ou do arranjo institucional próprio do avançar do Ministério Público. Aquilo que deveria ser, talvez, o nosso maior chamativo de organização e permanência da apresentação de nossa modelagem institucional, em grande parte tem se apresentado na prática como um obstáculo no desenho de políticas institucionais que guardem um caráter de consentaneidade ou continuidade no desenvolvimento do Ministério Público. Deixa eu ver se eu me explico melhor. É parte do amadurecimento do nosso regime democrático. Nós somos uma das instituições com um desenho democrático mais avançado no país. Muitas instituições, digamos de passagem, procuram nos copiar, digamos assim.
Mas, nesse modelo, pergunto, ele tem se apresentado com perfeição ou, igualmente, reflete as críticas e os pontos do nosso projeto democrático? Temos chefias e instituições de administração direta eleitas por participação e sufrágio dos integrantes da instituição. Seus mandatos têm 2 anos. A característica de uma instituição com uma alteração de chefia dessa natureza seria justamente a preocupação não com projetos pessoais ou o que fosse, mas sim de projetos que avançassem dentro do desenho institucional do Ministério Público. Infelizmente, muitas das vezes, não é isso que nós vemos na prática. Para além de qualquer consideração de caráter pessoal, minha preocupação é onde podemos aprimorar o desenho institucional do Ministério Público para evitar que isso ocorra. E essa resposta, muitas das vezes, aparece justamente por meio da corregedoria. Não como um super-órgão, não é isso, mas como um órgão que, por conta do modo pelo qual atua, ele tem uma característica fundante no desenho dos arranjos institucionais de políticas públicas, que é essa vocação à permanência. Deixa eu ver se eu me explico melhor. Quando falamos de iniciativas bem-sucedidas, ou mesmo colocamos ideias em prática, quando eu coloco essa dualidade, eu estou pensando justamente em 2 vetores distintos de políticas públicas, uma surgida de baixo para cima. Por exemplo, boas práticas que a instituição abraça e torna como padrão. Ou ideias surgidas de cima para baixo, quando eu tenho uma ideia e coloco essa modelagem institucional para funcionar a partir disso. Não sei se os senhores vão concordar comigo, mas a característica maior da atuação do órgão da corregedoria é justamente o fato de que a corregedoria, quando avança, pouco avança, raramente ela avança, a partir de práticas que não estejam institucionalizadas ou normatizadas. A corregedoria ela é escrava daquilo que nos faz profissionais do direito, que é o desafio, diga-se de passagem, da implementação e permanência de políticas públicas. Pouco se tem de avanços de atuação de corregedoria que não tenham passado por um provimento, uma proposta de resolução, o ato pouco importa, mas esse delineamento da normatividade da corregedoria é quase que um irmão inafastável, porque o que se espera da corregedoria é justamente a ideia da sua previsibilidade. Eu preciso saber exatamente o que esperar da corregedoria. E é por atender a isso que a corregedoria, quando se movimenta de modo normativo, dando um ar de permanência às suas iniciativas. Guardem essa ideia, eu volto a ela daqui a pouco. Deixa eu fazer um comentário sobre os princípios institucionais. Falar dos princípios institucionais hoje é necessário, para que esse diálogo seja útil, pensá-lo a partir do atual estado de coisas. Enunciar a unidade, indivisibilidade, independência funcional, como apresentam normalmente os nossos livros ou textos sobre o Ministério Público, não parece guardar muito mais lugar em face da realidade que nós enfrentamos. Vou ver se eu enumero alguns problemas em relação a cada um desses postulados. O princípio da unidade, por exemplo, ele sempre é apresentado como se a instituição fosse uma instituição una, que se apresente como um Ministério Público, e os seus membros fazem presente o Ministério Público. Por isso que nós não nos referimos a nós mesmos como representantes do Ministério Público. Nós somos o Ministério Público. Nós nos apropriamos do neologismo de Pontes de Miranda para dizer que apresentamos o Ministério Público. Hoje, colocada a questão nesses termos, é preciso avançar. É porque o Ministério Público, na sua conformação da Constituição de 88, ele se apresentava com um desenho que fixava uma dualidade. De um lado, o Ministério Público da União, de outro lado, os Ministérios Públicos dos Estados. Essa dualidade refletia o nosso modelo federativo. O Ministério Público da União, por sua vez, incluía ramos, dentre eles o meu ramo, o Ministério Público do Distrito Federal e Territórios, o Ministério Público Federal, o Ministério Público do Trabalho, o Ministério Público Militar. Mas a figura que se coloca é a seguinte. Com a Emenda Constitucional 45, nós tivemos uma novidade na reforma do Judiciário, que foi a criação do Conselho Nacional do Ministério Público. Se por falta de carinho ou se por falha técnica, o Conselho Nacional do Ministério Público ele não ganhou um artigo como ganhou o Conselho Nacional de Justiça. Quando se abre a Constituição e se lê a primeira previsão do Conselho Nacional de Justiça, ele aparece como órgão do Poder Judiciário. Então, na sequência do Poder Judiciário está Supremo Tribunal Federal, Conselho Nacional de Justiça, Superior Tribunal de Justiça e os demais. O Conselho Nacional do Ministério Público, digamos assim, foi direto ao assunto. Não tem nenhum artigo que diga o que ele é. Ele simplesmente está lá previsto que ele tem a sua composição e o que ele vai fazer. Mas o que ele é, o constituinte, o derivado da Emenda 45, ele não disse. Repito, ou por falta de carinho ou por falta de técnica. A falta de carinho de qualquer sorte foi superada quase na sequência da promulgação da emenda.
nós todos nos lembramos que a emenda foi atacada por toda sorte de ações diretas de inconstitucionalidade das entidades de classe. E o Supremo, para poder entender esses conselhos novos como constitucionais, afirmou o pressuposto. Qual era? Não são órgãos de controle externo. O CNJ é órgão do Poder Judiciário. O CNMP é órgão do Ministério Público Brasileiro. Nós nunca tínhamos tido uma projeção de um Ministério Público Nacional por meio de uma fala do Supremo Tribunal Federal Brasileiro que colocasse o Ministério Público Nacional, repito, brasileiro, visualizado numa pessoa, num órgão, numa autoridade. Essa, para mim, me parece ser a grande novidade do Conselho Nacional. Para afirmá-lo como constitucional, só mesmo compreendê-lo como um órgão do Ministério Público, repito, brasileiro. E se assim o é, pergunto, será que ele reflete exatamente uma composição paritária ou igual que reflita exatamente os ministérios públicos espalhados Brasil afora? A resposta me parece negativa. Mas, de qualquer sorte, menos do que uma preocupação paritária ou um colegiado que reflita, por exemplo, as unidades da federação, a preocupação é que a atuação desse colegiado reflita uma preocupação nacional. É esse o ponto. E aí, enfim, minha fala não é sobre o Conselho Nacional, mas fica essa reflexão. A unidade hoje ela pode ser afirmada como uma unidade nacional, representada a partir do Conselho Nacional do Ministério Público, porque organicamente jamais se afirmou unidade entre ministérios públicos distintos. Hoje essa fala já é possível. Mesmo a unidade sob um prisma funcional, ou seja, aquela que coloca o Ministério Público da porta para fora, o Ministério Público que atua nos processos, o Ministério Público perante a sociedade, sempre foi apresentado como uma instituição una. Mas mesmo essa unidade funcional hoje é colocada em xeque, na medida em que tanto o STJ como o Supremo Tribunal Federal hoje, digo eu, em boa hora, reconhecem a legitimidade dos ministérios públicos dos estados para lá pleitear, lá brigar por suas teses, lá brigar por seus recursos. Não me interessa a razão, não faço nisso qualquer crítica de caráter pessoal ad hominem, mas é necessário que se faça uma crítica em relação à modelagem institucional do Ministério Público, que fixa o Ministério Público Federal, ao menos normativamente falando, como o Ministério Público brasileiro perante esses tribunais. Essa problemática acaba hoje sendo superada em grande parte por uma incipiente jurisprudência que aqui e acolá ainda enfrenta a resistência de alguns juízes, mas que hoje se coloca reconhecendo a presença dos ministérios públicos estaduais perante esses tribunais superiores. Parece hoje ser uma realidade inafastável, mas igualmente fico alerta. Ao ocupar espaços políticos, entra aqui a teoria do ônibus cheio, né? Quando o ônibus é muito cheio, se você levantar o pé, ele não tem mais lugar para você pisar de novo. Então, nós nos atentemos para o exercício dessa legitimidade perante os tribunais, que nós a perderemos seguramente. Então, a unidade hoje ela se encontra igualmente em xeque, então, desde um ponto de vista orgânico para igualmente um ponto de vista funcional. A indivisibilidade, usualmente traduzida como a possibilidade de substituição recíproca entre membros, igualmente hoje, nos arranjos normativos do Ministério Público, reclama reflexão. Por exemplo, a grande contribuição da indivisibilidade diz respeito ao fato de que o Ministério Público, tal qual o Poder Judiciário, tem, na investidura do seu membro, a atribuição a ele de exercer a função do Ministério Público. Mas a medida do exercício dessa função se dá pelo ofício pelo qual ele responde, a promotoria, aquilo que ele titulariza, a medida da sua atribuição. Eu, como promotor de justiça, não posso tudo o que pode o Ministério Público. Eu posso na medida exata do ofício pelo qual eu respondo. Tal qual o juiz é investido de jurisdição e a exercita na medida de sua competência. Esse é o ponto. Colocado dessa maneira, a grande novidade institucional da Constituição de 88 foram as leis de ofício. Então, as leis, como um reclamo garantidor dessa figura do membro do Ministério Público, buscou arranjos que, quanto melhor fosse a lei, mais minudenciado seria o desenho desses ofícios. Os anos se passaram e mostraram que a nossa pretensão, embora imbuídos de boa intenção, o arranjo não se mostrou efetivo. Nós hoje caminhamos para um claro esvaziamento do minudenciamento legal das leis de ofício, autorizando o Ministério Público uma maior mobilidade no exercício do seu poder regulamentar, na definição do conteúdo de cada um dos ofícios. A Corregedoria sofre com essa preocupação, seja porque cabe a ela apresentar as soluções para esse tipo de problema, mas igualmente enfrentar o controle sobre esse novo desenho. É uma realidade presente nos Ministérios Públicos dos Estados, é uma realidade presente nos ramos do Ministério Público da União, a certeza de que, ao nos preocuparmos com uma garantia positivada em lei,
nós muitas vezes engessamos uma instituição que precisa ser ágil em suas respostas diante de novas demandas. Seja as demandas advindas de uma sociedade mais complexa, como igualmente problemas pontuais surgidos ali. E aí a utilização de temas como comissões temáticas, força-tarefa, grupos de trabalho, assessorias deslocadas de procuradores gerais para poder atuar em pontos específicos, tem ensejado questionamento à luz do postulado da indivisibilidade ou na sua projeção que nos é mais cara, que é o princípio do promotor natural. Me interessa, de modo particular, a independência funcional. Essa, sim. A independência funcional é desenhada na Constituição brasileira como um escudo, como uma garantia a que o membro do Ministério Público atuasse, ainda que de modo antipático, digamos assim, mas livre de ingerências externas, pressões políticas, qualquer tipo de atuação pouco republicana em relação ao exercício da função ministerial. Agora, jamais se imaginou que a independência funcional acabaria se transformando ou culminando, em muitas das vezes, quase como numa imunidade de consciência do membro do Ministério Público, o insulando, transformando ele numa entidade isolada de uma atuação que compreenda toda a instituição e criando com isso uma dificuldade muito grande, não, repito, não no controle de sua atuação, mas na avaliação dessa atuação. Hoje, os senhores sabem melhor do que eu que não é com muita dificuldade que um membro do Ministério Público apresenta-se de modo, como eu posso dizer, eficaz. Porque o eficaz é justamente o cotejo entre o que eu pretendi e aquilo que eu alcancei. Se eu pretendo pouco, é fácil eu alcançar meu objetivo, e vendo esse produto como eficaz. É aquele famoso promotor péssimo na sua atuação, mas que a sua promotoria está enxuta e limpa. Ele está perfeitamente, bate a mão no peito, estufa e diz, estou em dia, e a atuação dele é pífia. Ao passo que, muitas vezes, o outro, ocupado ou esganado, quase que num pântano de processo e trabalho, talvez nem tanto pela má organização institucional, mas sim porque ele busca outras demandas e atuações que reflitam essa complexidade da atuação do Ministério Público, muitas vezes, do ponto de vista numérico, é cotejado com críticas ou colocações que não refletem a preocupação dele, agora sim, não de eficácia, mas de efetividade da atuação do Ministério Público. Como tratar isso? Como cuidar da independência funcional, de sorte a resguardar a atuação do Ministério Público, mas, igualmente, não transformar essa atuação como uma coisa isolada, insular, como algo que o destoe por completo de toda a atuação do Ministério Público. É preciso verificar que isso desborda em várias temáticas. Por exemplo, um ponto fundamental do Ministério Público brasileiro é a nossa dificuldade de visualizar qualquer tipo de política criminal nacionalizada. E o interessante não é afirmar que o Ministério Público, que o Brasil não disponha de uma política criminal. O Brasil dispõe. A resposta é outra. Qual é a importância que o Ministério Público brasileiro exerce hoje no delineamento dessa política criminal? Se a resposta for baixa ou nenhuma, é porque temos problemas atinentes à nossa pouca capacidade de atuarmos, repito, como instituição una. Então, a independência funcional reclama algumas reflexões, não vou dizer uma restrição, porque o princípio jamais acobertou ou guardou aquela atuação do membro do Ministério Público absolutamente isolado da preocupação institucional. Nunca deveria ter sido dado aso a essa compreensão. Repito, jamais. No delineamento da instituição, não é possível que se compreenda isso. E aí, nesse aspecto, percebam que não é só o Ministério Público, é a única instituição brasileira detentora de independência funcional. Há outras instituições que igualmente guardam essa independência. E nem por isso se diz que essa atuação ela não se sujeita a controle, revisão ou mesmo apresentação e avaliações de resultados, que é o que me interessa de modo mais claro. Bom, pensando nessa perspectiva, e eu queria apresentar aos senhores alguns problemas, né? Quando nós estudamos os modelos de formulação das políticas públicas, de um modo geral, as políticas públicas pensadas de modo mais amplo, é possível a gente trazer algumas considerações da literatura especializada para a nossa preocupação do próprio Ministério Público. Esses modelos de formulação de políticas públicas, na literatura, eles têm uma série de espécies. Vou enumerar alguns aqui. O chamado incrementalismo, o ciclo da política pública, o modelo do garbage can, que é o modelo da lata de lixo, a metáfora é interessante, eu vou explicá-la em um momento.
a coalizão de defesa, o das arenas sociais, o do equilíbrio interrompido e o gerencialismo público. Geralmente são esses os modelos de formulação de políticas públicas. Para o Ministério Público e a sua conformação, nos interessa particularmente 3 pontos. O incrementalismo, o modelo da lata de lixo, o garbage can, e o modelo das arenas sociais. O incrementalismo é aquela compreensão de desenhos de políticas públicas no sentido de que o delineador da política pública pouco tem a acrescentar nessa modelagem. Ou seja, um presidente, um governador, um prefeito, quando ingressa no gabinete, ele já encontra uma modelagem orçamentária, financeira, de desenhos normativos e arranjos institucionais que pouco permite a ele, digamos assim, que invente a roda. Então, o que se coloca é que esse modelo de formulação de políticas públicas nada mais é do que um incremento, ou seja, ele acrescenta algo acessório, nunca consegue fazê-lo de modo pontual. Numa instituição cuja administração superior se modifica, ou quando menos, passa por um novo processo a cada 2 anos, ou seja, o resultado disso, do ponto de vista do sufrágio e controle da própria classe, é de que a administração superior se vê quase que compelida a ter projetos cujo resultado seja de curto prazo. Afinal de contas, todo mundo quer dizer que fez alguma coisa. Ele não tem como dizer e terminar a minha gestão e falar, então, tudo que eu fiz vai ser ótimo, mas daqui a 10 anos me cobrem. Não é isso, ele precisa apresentar, é normal isso, é do jogo. Então, o incrementalismo ele parece ser bastante comum no desenho das políticas próprias do Ministério Público. O modelo da lata de lixo é aquele que considera que, no universo de problemas e soluções, estão todos eles lançados numa única lata. Ao passo que ao gestor cabe apenas retirar ali um problema, que ele elege como prioritário, ou então uma solução que para ele pareça simpática ou eficaz para enfrentamento dessas questões. A figura feia da lata de lixo ela se dá por conta do caráter aleatório das soluções adotadas em face dos problemas que estão presentes. Se os problemas guardam um caráter de permanência, soluções que sejam pontuais não serão hábeis a resolvê-lo. Esse também é um problema presente na modelagem do Ministério Público. O das arenas sociais, esse sim é mais interessante. É aquela hipótese segundo a qual você só modela a política pública quando o problema bate na sua porta. É a atuação reativa, digamos assim. Presente a discussão na arena, o Ministério Público normalmente tem que dar uma resposta. E essa atuação, repita-se, é problemática porque pressupõe o Ministério Público puramente reativo. O melhor trabalho do Ministério Público é o trabalho que não se vê. O Ministério Público mais efetivo é aquele que não chega a eclodir o problema para se apresentar como solução. Por uma razão muito simples. Como instância vocacionada a buscar a judicialização de conflitos, na temática das políticas públicas, a judicialização em si é uma derrota. Porque você chama um artesão para trabalhar com uma massa, sendo que ele dispõe apenas em sua mão de um machado. Ele só corta, ele não modela. Então, como entender essa atuação estritamente reativa como vitoriosa, como de solução? Ela é uma instância de decisão do problema, mas não, jamais uma instância de solução. Pensando dessa maneira, e as corregedorias no exercício de suas competências legais, ela apresenta essa dualidade que eu queria destacar, a dualidade da permanência e a dualidade da avaliação. A permanência, repito, no tema angustiante das políticas públicas que se referem à permanência do desenho de boas políticas institucionais, deixa eu ver se eu dou um exemplo mais claro. Eu me recordo, quando eu era promotor adjunto, o meu corregedor ali, na época que eu tinha acabado de ingressar na instituição, ele era bem chato quanto ao controle das nossas peças. E eu me recordo de como um corregedor absurdamente aberto, aliás, a característica de um diálogo franco que o doutor Tadeu sempre teve, eu me recordo de um diálogo como se fosse hoje. Ele nos exigia que apresentássemos um X número de peças para controle mensal da atuação dos promotores adjuntos. E eu, boca aberta, digamos assim, uma vez o provoquei dizendo assim, mas, doutor Tadeu, exigir X peças não adianta. Eu vou lá, faço as minhas 10 melhores peças, 15 melhores peças, apresento ao senhor e depois eu faço só lixo no resto da minha atuação. Aí ele, não tem problema não, transformou o registro das peças dos promotores adjuntos em depósito obrigatório da corregedoria. Todas as peças foram parar lá. Como ele não é bobo, ele ainda editou uma recomendação, não peticionem à mão. Claro, a solução ela tinha uma preocupação efetiva no sentido de acompanhamento do trabalho daqueles colegas. Mas na modelagem da política pública, eu quero destacar é o seguinte, para ele colocar em marcha essa ideia, ou seja, uma iniciativa surgida de cima para baixo, ele teve que normatizá-la.
todas as vezes que a corregedoria dá um passo, ela igualmente normatiza. E isso é interessante porque ela dá um caráter, repito, de permanência à atuação da corregedoria. Não é possível, e a importância de um colegiado como esse é interessante, porque não é possível, de gestão a gestão entre os corregedores, que o novo corregedor simplesmente entre, jogue tudo para cima e fale, agora eu vou fazer o meu modelo de corregedoria. Isso não é viável. Então, se a corregedoria caminha em passos curtos, ela caminha em passos firmes, justamente porque ela se desenha num modelo, repito, que aspira à permanência. Nesse aspecto é interessante, porque dentro da modelagem de administração superior do Ministério Público Brasileiro, é na corregedoria que os ministérios públicos assumem um caráter de continuidade das boas iniciativas de gestão. Aqui me interessa a segunda preocupação, que é a preocupação quanto à avaliação. A avaliação nem sempre é realizada estritamente pela corregedoria, mas sem a corregedoria a instituição não consegue se autoavaliar. A avaliação, de um modo geral, ela pode guardar 4 tipos, 4 espécies ou 4 categorias de avaliação. Considerando quem a realiza, a avaliação pode ser interna, externa, mista ou participativa. A avaliação realizada pela corregedoria ela é uma avaliação do tipo interna ou participativa, a depender do modo pelo qual a corregedoria atua, insufla, busca, caminha junto com esses ofícios na preocupação da produção do seu trabalho. Quanto à natureza dessa avaliação, a avaliação ela pode ser formativa ou ela pode ser somativa. E aí, nesse aspecto, é interessante porque as corregedorias atuam em ambas as espécies de avaliação. Quanto ao momento que ela se dá, a avaliação ela pode ser ex ante ou ex post. Muitas das vezes ela até se dá durante o exercício daquela iniciativa ou daquela política. E no trato da própria corregedoria, ela normalmente se dá tanto ex ante, não na avaliação em si, mas no desenho do modo como a corregedoria atuará naquele ato, como igualmente ex post. Ou seja, a atuação dos órgãos, seja o colégio de procuradores, seja o conselho superior, em muito se lastreia nos dados que são apresentados e colhidos pela atividade correcional. Quanto ao enfoque, esse me interessa mais, ele pode se dar dentro de uma ideia de avaliação de processos ou uma avaliação de impactos ou resultados. Aqui é a chave da minha fala e eu já digo que eu estou caminhando para a conclusão. Na administração pública, a literatura registra um autor que é da década de 60, chamado MacGregor, em que ele ficou conhecido pelas chamadas teorias X e Y do empregado, do trabalhador. A teoria X é aquela segundo a qual ninguém gosta de trabalhar. Você só trabalha porque é coagido. Você tem uma força coercitiva para te fazer trabalhar. A teoria Y é a chamada integração de metas. Ou seja, todos nós temos um interesse intrínseco comum das pessoas pelo trabalho. E um desejo de maior independência e, por incrível que pareça, de mais responsabilidades, de modo a atrair uma capacidade de ser criativo na solução dos problemas, vou usar a expressão dele, da empresa, ou no caso do Ministério Público. Não é esse exatamente o dilema do Ministério Público brasileiro? Porque o Ministério Público brasileiro ele criou por conta da necessidade de dar garantia a essa instituição, ela criou um risco de dar aso, com perdão da expressão, a acomodados. Como é que você assegura pessoas que ingressam na instituição com uma idade muito jovem? A média de ingresso do Ministério Público, mesmo depois da emenda 45, ainda é muito jovem. São pessoas jovens. São pessoas que normalmente ainda não constituíram suas famílias ou então estão em vias de. As pessoas têm ali uma série de vocações, sonhos, e de repente elas ingressam numa instituição segundo a qual, se você fizer a mesma coisa para sempre, você vai ser a mesma coisa para sempre. Isso é bom? É bom. Impede uma atuação carreirista, digamos assim. Isso é ruim? É ruim. Como manter esse profissional estimulado? Porque eu repito, não quero saber que ele trabalhe, eu quero que ele trabalhe melhor. Como engajá-lo dentro das políticas de atuação institucional? Como situá-lo dentro de, igualmente, a sua responsabilidade por atuação do próprio Ministério Público? A presença do Ministério Público no dilema do membro do Ministério Público ele é muito curioso. Assim. Tem vários promotores que se enxergam como o cirurgião-chefe de uma cirurgia que é muito complicada. Ele ingressa com as mãos assim, né? Ele entra lá lavado, ele já entra assim, ó, onde é que eu corto? E eu pergunto, do desenho institucional que nós temos, é esse o tipo de promotor que desejamos? Ou eu quero aquele promotor ocupado igualmente da proposta de alternativas ou da prognose de problemas? Eu preciso ter uma atuação mais coerente. Eu não posso
produzir ou pensar uma atuação do Ministério Público no modelo fordista, né? Vem um inquérito, eu falo no inquérito, mando ele embora e ele vai embora. E aí, quando o resultado lá na frente é ruim, normalmente o que se diz? Não, fiz a minha parte, a legislação é que é ruim. E aí, se a legislação é ruim, não, o problema é o tribunal. Quando o tribunal julga, ele fala, não, o problema é o juiz. E se o problema não é o juiz, aí o problema é porque a instituição não me deu estrutura para trabalho. Então, essa teoria X e Y ela é muito pensada e lógico, não são tipos estanques, né? Há momentos. Eu conheço vários colegas que morreram, só que ainda seguem vivos. Né? Aquele seriado do Walking Dead, assim, o Ministério Público é cheio, tem um monte de zumbi, assim, ele anda com broche, ele anda de terno e gravata, mas o cara está morto, ele vai fazendo aquela atuação fordista dele. Como é que eu faço esse sujeito trabalhar melhor? E, de igual modo, como é que eu amanso, entre aspas, o louco? O sujeito que pensa ali encarnar o ideal da república. Ele fala, agora a república sou eu e eu vou fazer o mundo rodar ao contrário agora. Tá tudo errado. Fiat Lux, cheguei. Como é que eu faço para poder imbuir esse sujeito de uma ideia integrada? Bom, essa é a dificuldade do desenho da carreira do Ministério Público e me parece que a Corregedoria apresente aqui um problema, seja ferramenta importante no enfrentamento desse problema. Quando eu falo de política, ou seja, da formulação de política, é exatamente quando algumas propostas ganham forma e estatuto. Né? Essas políticas elas são delineadas ou explicitadas em programas, ou por meio da estratégia de implementação, por uma ação de uma autoridade, enfim, a partir da criação das condições de sua implementação. Então, eu posso ter ideias, e essa ideia só vira uma política quando alguém ouve ou alguém resolve colocar em prática ou desenhar condições para implementá-la. E, a partir daí, olha só, eu começo a pensar, então, em outros conceitos, como os chamados planos, os programas e os projetos. O plano nada mais é do que um conjunto de programas. E o programa, por sua vez, é um conjunto de atividades, olha que interessante, realizados dentro de um cronograma e orçamento específicos. Estou usando um linguajar próprio das políticas públicas, mas eu preciso pensar uma atuação institucional que atue dentro de quê? Dentro de programas. Eu preciso pensar numa atuação, seja uma gestão de promotoria, a mais humilde, a mais simples, aparentemente, porque me parece a mais complexa, porque reúne todas as atribuições, que se encontre lá em instância inicial, até aquela mais complexa ou próxima de atuação estratégica e muitas vezes vinculada diretamente à Procuradoria-Geral. Qual é a ideia? Quando o sujeito ingressa ali naquele ofício, ele simplesmente entra sem saber nada e exerce sua mágica, ou ele tem algum tipo de programa ali fixado a ser atendido? E esse programa, ele é respondido ou é respondido por quem? Ele é delineado por quem? Já adianta uma preocupação. Tanto melhor que esses programas, eles tenham um desenho ou surjam a partir de um vetor de baixo para cima. Tanto melhor. É obviamente que, para um funcionamento de desenho, de modelagem institucional, é muito melhor que a Corregedoria alcance determinado exemplo e fale, nossa, que exemplo sensacional de atuação. Eu vou formalizá-lo, vou abraçar essa atuação, do que simplesmente o colega, absolutamente alheio àquelas propostas de alternativas de solução, receba o modelo fechado e se veja obrigado a compeli-lo. Então, os vetores de desenhos de programas são tão melhor sucedidos ou recebidos quando surgidos de baixo para cima. Mas, em certa medida, não vivemos num mundo com o céu tão azul, o sol tão forte, brilhante, muitas das vezes alguns programas precisamos pensar em projetos ou ideias que fixem programas igualmente top-down. Ou seja, que coloquemos como avaliação da atuação do membro do Ministério Público uma preocupação inserida num plano maior. E isso em respeito à independência funcional, é importante que se diga, porque se ela é uma atuação livre de ingerências externas, ela não pode ser uma atuação infensa às finalidades da própria instituição. Ainda, eu falei de programa, ainda nós temos o chamado projeto. O projeto é um conjunto de operações limitados no tempo. Nós temos algumas experiências bem-sucedidas, Brasil afora, não só aqui do DF, a realidade mais próxima, mas Brasil afora, em que se o colega, se o titular da promotoria, se o grupo de promotorias não consegue delinear programas, que são mais amplos, ao menos um projeto ele consegue. O Ministério Público Federal tem bons exemplos assim, em que eles começaram, entre aspas, a comer esse mingau quente pelas beiradas, por meio dos chamados grupos de trabalho. Nem tudo são rosas, há problemas, porque o grupo de trabalho nada mais é do que eu designar o sujeito que quer fazer aquela atuação,
atropelando o sujeito que tinha atribuição natural para fazê-lo. Ele se torna uma solução institucional de bypass do colega que não trabalha. Esse é um problema sério. E eu só faço essa expressão aqui porque estamos no colegiado interno do Ministério Público. Eu não sou maluco de falar um negócio desse da porta para fora. Mas todos os senhores têm bem a nítida, a exata compreensão do problema a que eu me refiro. Ou seja, quando se coloca ideias ou projetos próprios, muitas das vezes, se você não consegue fazer inserir o colega ali colocado com atribuição natural, o que isso representa, num mau sentido, é um bypass do promotor, aspas, natural. Ou, num bom sentido, a implementação de um projeto ou programa de cima para baixo. O objetivo nada mais é do que a situação que se deseja obter após a implementação do programa. E aí eu preciso fazer uma distinção com os senhores entre objetivo, meta, produto e efeito. O objetivo é a situação que eu desejo. Já a meta é uma dimensão quantitativa, temporal e espacial desse objetivo. É a meta, digamos assim, quantificada, é exatamente o ponto que eu quero. Eu posso até ter uma meta ampla, abstrata, mas eu tenho os dados que produzem, devam ser refletidos numa atuação de meta mais quantificada, digamos assim. O produto é o resultado concreto do programa. Normalmente é aquilo que eu vendo, é um bem ou um serviço, ou no caso do próprio Ministério Público, dado o resultado em si. Lembrando que nós ainda temos um desafio. Sozinho o Ministério Público não faz nada, em qualquer setor. Seja na atuação de direitos difusos, atuação criminal, o que seja. Ele precisa de um diálogo interinstitucional. É preciso aprimorar os arranjos. O efeito nada mais é do que aquilo que decorre da influência do programa. Já o impacto é aquilo que resulta do programa, mas exclusivamente do programa, sem a consideração de seus efeitos externos. Me parece bastante razoável que, na avaliação dos resultados de atuação do membro do Ministério Público ou dos ofícios respectivos, se nós não podemos auferir efeitos, que nós o façamos, ao menos, pelo impacto. Porque o efeito tem algo além do que aquilo que faz o membro do Ministério Público. Ok, eu não posso dele cobrar essa atuação se ele deriva ou decorre de uma atuação que seja estranha a ele. Mas o impacto se insere, sim, dentro de um projeto ou programa que seja institucional. Ainda nós temos a chamada eficácia, que é a relação entre alcance de metas e tempo. Friso aqui que a eficácia ela não considera custos, e a eficiência, essa sim, considera a relação entre custos e benefícios. E, por fim, aqui a ideia de efetividade, que é a relação entre resultados e objetivos, ou seja, é a medida do impacto. A questão toda, senhores, caminho para a conclusão, é que esses indicadores eles vão considerar que a natureza do fenômeno, a temporalidade e a avaliação de programas. E é curioso porque a corregedoria, nos bons exemplos que temos Brasil afora, tem sido chamado justamente a abraçar projetos ou bons projetos institucionais. Repito, sejam surgidos eles de baixo para cima ou de cima para baixo. Basta ver Brasil afora, por exemplo, quando se passa a pontuar como dados de merecimento a participação, seja em atividades antipáticas da instituição, como, por exemplo, as comissões, as chamadas abertas para integrar comissões disciplinares. Eu estou olhando aqui para a doutora Benes, porque é um problema surgido na época da gestão dela. Seja igualmente para atuações que são simpáticas de programas e projetos abraçados pela instituição. Quando, por exemplo, eu me recordo de um exemplo bem sucedido da Corregedoria do Ministério Público de Minas Gerais, que passou a pontuar o exercício, o abraçar daquela campanha, então realizada pelo MP de Minas, que era aquela campanha nacionalizada do que você tem a ver com a corrupção. Então, é uma maneira ainda que, por prêmios, digamos assim, de fazer com que esse tipo Y do promotor de justiça se integre a essas metas. E aí, pensando de um modo geral, ou seja, os desafios dessas funções e princípios institucionais do Ministério Público, eles precisam ser refletidos nessa perspectiva. Eu termino só com uma advertência. Essa constatação de problemas, ou essa apreciação de prognoses, ou esse, digamos assim, abrir de olhos para uma literatura própria de políticas públicas, que eu acho que essa é uma falha que precisamos suprir da nossa formação, ela não recomenda, ou ela não impõe, que façamos arranjos normativos nesses princípios institucionais. Ou seja, esses problemas vão ser enfrentados com a complexidade que eles têm, mas não com aquele vício comum que nós, juristas, não só o Ministério Público, o jurista, de um modo geral, tem, que é culpar a lei. A culpa é da lei, então vamos mudar a lei. E não é isso, nós estamos falando de práticas, culturas institucionais,
arranjos, modelagens institucionais que respondem pela complexidade do problema a ser enfrentado. Então, não é o caso, como, por exemplo, já se viu propor, de que pensemos, então, numa lei que minudencie o que se compreenda sobre independência funcional. Não é isso, até porque hoje vivemos um momento, juridicamente falando, em que o texto positivado pouca importância tem, para o bem ou para o mal. Né? Pouca importância tem. Quando o ativismo me é favorável, eu acho ele elogiável. Quando o ativismo me é contrário, eu chamo isso de arbitrariedade judicial. Agora, uma coisa o ativismo traz como exemplo claro. O problema está longe de ser a simples alteração positivada ou normativa. Ela passa por uma compreensão cultural e me parece justamente que a corregedoria, por ser essa parte institucional de passos curtos, porém firmes, porque sempre antevistos por proposições normatizadas, positivadas, pode ser, deve ser, o âmbito próprio, claro, específico para o delineamento desses planos, programas e projetos, por conta do seu grau de permanência. Por conta do seu grau de permanência. Não é algo que centralize, não quero enxergar na corregedoria a salvação de todos os males, mas é na corregedoria que talvez as boas propostas ganhem um arranjo institucionalizado de sorte a assegurar a eles a nossa preocupação fundamental, que é a permanência. É a permanência que nos dará uma boa impessoalidade no exercício das funções, de sorte que nós não dependamos de bons promotores, mas sim que lutemos por um bom Ministério Público. Obrigado pela atenção, desculpe por ter me alongado tanto.